Fala pessoal, hoje faz 10 anos que eu comecei meu canal no YouTube e o meu primeiro vídeo foi falando o que é o marketing, né? E eu resolvi gravar mais um vídeo aqui explicando a minha visão de hoje. E aí, andando aqui no parque com a Meg, essa bebezona aqui, esse parque maravilhoso em Oxford, e me fez pensar como que eu posso explicar o marketing com a visão que eu tenho hoje, sem script, sem estrutura nenhuma. Mas eu acho que, revendo, né, o meu vídeo de 10 anos atrás, tem bastante coisa que realmente ainda não mudou, que é essa estrutura de adicionar valor em toda a lógica, né, da mensagem, posicionamento, ser relevante para o seu público-alvo, entendendo como que é a percepção do seu público-alvo em relação à sua marca, às suas soluções, o que você oferece, né? E eu vejo que mesmo ainda hoje temos muitos problemas em relação a essa parte estratégica em várias empresas, vendo mensagens muito genéricas, sem entender realmente o seu público-alvo, principalmente agora com o ChatGPT. Se você não tem esse fundamento estratégico para poder realmente posicionar dentro do mercado de uma forma mais efetiva, né, para você ser percebido e ser levado a sério, né, porque confiança é o core, né, é o centro de como vai fazer você ter sucesso ou não, principalmente no B2B. Porque as pessoas também levam a questão da emoção na tomada de decisão, por mais que seja B2B. E a confiança está no centro, porque imagina você tomar uma decisão errada de uma compra de high ticket, né, uma compra alta para a empresa, e depois aquela solução que você comprou no final das contas não era melhor. E as pessoas às vezes têm medo de perder o emprego ou de não ser promovida por causa daquela determinada decisão. Então a gente tem que entender essas mensagens e como que você posiciona isso dentro do seu mercado. Até a palavra marketing, ela tem um market, que significa mercado. E o que é o mercado? É você como um player com os concorrentes dentro daquele público-alvo que vira aquela zona de batalha, né? Aquela zona de estratégia, de como você se posiciona em relação aos seus concorrentes para atingir aquele mesmo determinado público-alvo, né? Que é o ICP, que com certeza você também já ouviu falar muito, se já me segue aqui, ou fez o meu curso gratuito lá sobre os fundamentos do marketing B2B, você já entende essa questão da lógica do público-alvo. Então, o marketing, no final das contas, é como que você se diferencia, consegue alcançar aquela relevância, aquela atenção, que hoje em dia está cada vez mais difícil, né, nas redes sociais, bombardeando com 1 milhão de coisas diferentes. E o que vai diferenciar não vai ser a quantidade de atividades que você está planejando. Vou fazer mais webinar, vou fazer mais estudo de caso, que obviamente é muito importante, você não pode deixar de fazer nada dessas coisas, mas tem que pensar no 80-20, né? Nos 20% que vai trazer o maior impacto. Como que você se diferencia, como que você vai chamar essa atenção. E tudo isso é o quê? É criatividade. Como há 20 anos atrás, a Nike criando também slogans, mais um B2C, né? Criando uma mensagem um pouco mais ligadas com os seus valores, o propósito, né? Aquela questão de posicionar a empresa com propósito, e isso obviamente você tem mais engajamento tanto dentro da empresa com os funcionários mais orgulhosos, né, de trabalhar naquela empresa, e outros profissionais do mercado querendo trabalhar na sua empresa porque a sua empresa tem um propósito interessante, quanto os clientes, se eles verem aquele propósito
alinhados com o que eles estão buscando, obviamente isso também ajuda, né? Mas a criatividade é o que faz você realmente ter o extra mile, né? É você ir além dos resultados normais das atividades de marketing. Então o marketing, para mim, tem esse core de você, obviamente, dar confiança para o seu público-alvo conseguir tomar a decisão, tendo certeza que você é a melhor opção para eles, mas ao mesmo tempo, para você chegar nesse ponto, você tem que chamar a atenção de uma forma criativa, relevante. Por isso que também conteúdo é sempre a base da estratégia no B2B, né? Então, criando campanhas de thought leadership, criando inclusive conversas como webinar, agora podcast, diversos aspectos diferentes de assets, né? Que são tipos de campanha que você pode criar. Mas o principal, se você fizer tudo isso com uma mensagem bem genérica, falando como se fosse basicamente a mesma coisa do seu concorrente, no final das contas você pode ter algum resultado, vai ficar lutando ali no funil, vendo conversão e vai ficar batendo cabeça. A gente às vezes tem que dar um passo para trás, entender a lógica do marketing, que é criatividade, que é realmente entendendo o público-alvo, o que eles acham relevante e criar uma estratégia em cima daquilo e como você vai contar a sua história. Que também, obviamente, se você é do marketing, você já deve ter recebido já várias comunicações, né, falando sobre storytelling, cursos falando sobre storytelling. Isso é como que você faz a narrativa da sua empresa ou da sua solução para aquele público-alvo. E, obviamente, se você consegue engajar durante a sua explicação, é muito melhor, porque no final das contas ele vai conseguir entender tudo o que você está passando. Se você ficar sempre mais quadrado, porque é B2B, é mais técnico, que eu concordo também que também tem que ser técnico. Se seu público-alvo ele é técnico, você também tem que usar algumas palavras e jargões daquele público-alvo, mas não sempre com aquela estrutura quadrada de antigamente, entendeu? Então, de novo, tá cada vez mais difícil chamar a atenção para as pessoas entenderem o que você tem para passar. Então é usar a criatividade, entender a lógica da empresa, o objetivo da empresa, onde a empresa quer chegar, desenhar, amarrar a sua estratégia ali com todos esses assets, melhorando a sua mensagem para esse público-alvo. E pro seu público-alvo, o que é o marketing? É a percepção. Depois de tudo aquilo que ele passou pela sua empresa, com comunicação, com conteúdo, com eventos, com demo do seu vendedor, enfim. Qual que é a percepção que ele vai levar depois daquilo? Porque depois ele vai ter uma experiência com o seu concorrente. E é essa percepção que a gente tem que sempre pensar quando for desenhar qualquer campanha, qualquer coisa que você acha que seja relevante para o seu mercado naquele determinado momento. Então eu acho que essa é a mensagem. Se você conseguir pegar a lógica, porque também não tem script nem nada, aqui eu tô falando da cabeça, não preparei nada, mas a lógica aqui é realmente você entender como esse jogo funciona e como você vai ser um estrategista dentro desse mercado, dentro desse tabuleiro, para fazer as suas atividades valerem a pena. Então, todo o seu esforço, quando tiver que criar os assets, criar as campanhas, que elas tenham o melhor outcome possível, o melhor resultado possível. E para isso é com diferenciação, é com criatividade. Isso é o bom e velho old school, né? O marketing de antigamente, que ainda é a base para você ser relevante e criar as emoções que você quer, que nesse caso é mais a confiança, tá bom? Se você quiser entender um pouquinho melhor sobre estratégias de marketing B2B, eu criei, obviamente, o curso gratuito que eu falo dos 6 fundamentos, né, do marketing B2B, e eu tenho o meu livro, né, que é os fundamentos do marketing B2B, que lá eu aprofundo um pouco melhor com os exemplos, e eu vou deixar o link aqui também. Se você quiser também
seguir um pouco mais os outros vídeos que eu vou continuar postando. Se inscreva no canal lá no YouTube, que eu vou, baseado no feedback e obviamente sugestões, continuar criando mais conteúdo, tá bom? Então até mais, tchau, tchau.